Vamos falar de assédio sexual. Dados da Polícia Civil revelam que o número de casos aumentaram nos últimos anos. Essa semana, um homem foi preso em flagrante depois de assediar uma adolescente dentro do ônibus. A reportagem é de Jéssica Nascimento. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto tem 23 anos de idade. Aos 19, ela foi vítima de assédio sexual. Uma jovem que entrou na faculdade para realizar um sonho de ser psicóloga e acabou vivendo um pesadelo. Ele me chamava para encontrar no campus de uma outra faculdade, que ele também frequentava. Aí, geralmente, quando a esposa ia levar o filho nas consultas médicas, ele falava, ela vai ficar 2 horas fora, 3 horas fora, eu queria te ver. E eu falava, não quero, não quero. E ele continuava insistindo. E ele ficava bravo quando eu negava. Semanas depois, o assédio começou a ser também pessoalmente. Mesmo na presença de colegas, o professor assediava a aluna. A primeira vez, eu fui abaixar para pegar meu material debaixo da carteira e uma amiga minha estava ao meu lado. E ele passou indo embora. E ela disse que ele parou, olhou diretamente para minha bunda e não escondeu. Fez na frente dela e saiu da sala. E quando eu levantei, ela falou, amiga, você não acredita no que ele acabou de fazer. A situação foi ficando insustentável. Se sentiu humilhada e também começou a ser prejudicada nas provas. O professor teria avisado. Caso ela não ficasse com ele, iria perder o semestre. Um dia a gente foi fazer uma prova, era com consulta, e eu passei as minhas anotações para uma outra garota. As anotações dela, ela fez com as minhas anotações a prova, ela tirou 10. E na minha ele me deu 4 e 5. E eu fui perguntar por que ele tinha me dado aquela nota. E ele falou que a fulana era boazinha e que eu não era. Por isso eu tinha ganhado 4 e 5. Foram 6 meses de assédio, até ter coragem para denunciar. Foi a psicóloga dela que a orientou. Depois de registrar um boletim de ocorrência e denunciar o caso para a Secretaria de Educação, a jovem trocou de faculdade. Não estava mais conseguindo viver com toda aquela situação. Foi traumatizante, porque além de ter rumores de que eu tinha alguma coisa com ele me humilhava. E ele me assediava, realmente me assediava. O medo e o trauma, consequências do assédio, ainda são presentes na vida da jovem, que entrou em uma depressão profunda por conta do caso. Eu tive que passar mais ou menos 1 ano e meio tratando essa depressão. Eu nunca tinha ficado tão doente na minha vida. E acho que foi uma coisa que impactou a minha vida toda. Eu tenho muito medo que ocorra novamente. Essa psicóloga explica as consequências de um assédio sexual na vida de uma mulher. Quando a gente fala de trauma, todo mundo fala de uma situação física, se existe alguma lesão. E aquela nossa lesão de alma? Como é que fica? Como é que se sente essa mulher que passou por essa situação? Muitas vezes ela tem a sensação da perda da liberdade, ela tem vergonha, medo, culpa, tristeza, pode ter um quadro de ansiedade muito elevada ou, quem sabe, um quadro de depressão. Mas o trauma e o medo não podem impedir a mulher de denunciar. Se você estiver em algum lugar e estiver passando por uma situação dessa, saia, busque ajuda, peça socorro, se manifeste de alguma forma. A nossa voz é a nossa arma. Não se sinta só. Busque ajuda, acolhimento. Histórias como a da nossa personagem não são raras, infelizmente. Prova disso são dados aqui da Polícia Civil do Distrito Federal que mostram que o número de casos de assédio sexual aumentou quase 33% quando a gente compara o ano passado com 2021. Os números também de ocorrências em relação à importunação sexual também chocam. Foram 660 casos em 2022 contra 559 em 2021, um aumento de mais de 18%. 89 mulheres procuraram a delegacia no ano passado para denunciarem casos de assédio sexual. Em 2021, foram 67. A delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher explica que mais vítimas estão procurando a polícia,
o que reflete no aumento do número de casos. E como identificar a diferença entre assédio e importunação? A principal discordância é na intenção do agressor. Existe muita confusão na prática entre os crimes de importunação sexual e de assédio sexual. Em que pese seja mais comum se falar em assédio sexual, esse crime, como é previsto atualmente na legislação brasileira, ele só acontece quando existe uma relação de hierarquia ou de subordinação entre o agente que pratica esse crime e a vítima. Ou seja, ele tem que acontecer ali num ambiente de trabalho em que esse autor ele seja superior hierárquico dessa vítima, seja chefe dessa vítima, e ele se utilize dessa posição dele para assediá-la sexualmente, tentar obter alguma vantagem sexual em razão dessa condição de ser superior a essa vítima. Já com relação à importunação sexual, ele pode acontecer em qualquer situação, independe de um relacionamento prévio entre o autor e a vítima. Ele acontece quando esse autor pratica qualquer ato libidinoso, na intenção de satisfazer ali o seu desejo sexual sem o consentimento dessa vítima. Portanto, se você foi vítima, denuncie. Lembre-se que a culpa não é sua e que o responsável precisa sim ser penalizado. A melhor coisa a fazer é denunciar, porque acaba que essa pessoa tem que responder pelo que ela está fazendo e olhar para si mesma. Porque se você deixar isso impune, essa pessoa vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.